Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, esse mês falando de conflitos. Semana passada falamos sobre essa nossa postura de ficar de mal. Hoje nós vamos falar sobre gostarmos do conflito. Eu adoro um conflito. Tem gente que gosta mesmo, né? Não é todo mundo, mas tem gente que gosta de conflito. Primeiro porque gostar de conflito é um fato na vida de muitas pessoas. E como nós estamos buscando a evolução, e a evolução nos leva à lei de amor, por mais que eu goste muito de conflito, eu preciso resolver isso, porque gostar de conflito me leva a alimentar conflitos, a criar conflitos. E esse caminho não vai ao encontro da lei de amor, ok? Mas a gente precisa reconhecer que gostar de conflitos faz parte do mecanismo psíquico de muitos de nós. E esse mecanismo psíquico inicia de costumes. Costumes que a gente traz de vidas anteriores, por exemplo, eu guerreava, né? E era muito estratégica. Isso aqui é uma hipótese, tá bom? É um exemplo, uma simulação. Não estou trazendo a minha vida real, ok? Eu não lembro do meu passado, mas vamos supor, eu guerreava, né? E eu era extremamente estratégica nas decisões e na arquitetura da guerrilha. Então, eu venho com esse costume na minha natureza. E aí, pode ser que eu imprima nas minhas atitudes esse raciocínio. Se eu vier por aqui, eu ganho uma discussão. É um jogo de poder. Não, aqui eu vou me colocar acima do outro. Aqui eu vou... Então, eu vou construindo conflitos onde eu preencha esse lugar de vitória. Percebe? Só que eu não faço isso conscientemente. Está no meu inconsciente, por um padrão que eu trago de vidas anteriores. Eu trouxe um exemplo, mas existem vários outros, né? Famílias conflituosas, enfim. Mas às vezes eu desenvolvo esse costume aqui, nessa vida, através da influência familiar. Então eu aprendi a construir vínculos através de conflitos. Por exemplo, a minha mãe, o meu pai sempre brigavam, lá em casa a família sempre brigava muito, então eu aprendi a me vincular às pessoas que eu amo através de conflito. Então eu acabo criando conflito com as pessoas que eu gosto. Eu conheço novas pessoas, eu me encanto com elas, amigos, colegas de trabalho, relações afetivas, e eu acabo sempre criando conflito inconscientemente em busca do vínculo. Olha só, em busca de uma relação afetiva mesmo, a mesma que eu tenho com a minha família. Então eu crio conflito com você, não é porque eu te odeio, porque eu quero te pôr em prejuízo, é porque eu aprendi a me vincular através do conflito. Então, eu começo a gerar o conflito e esse conflito faz você me dar atenção, faz a gente ter trocas, faz eu medir o quanto você se importa comigo. Porque se você não reage às minhas provocações, essa pessoa não se importa comigo. Mas se você reage, olha, ela se importa comigo. Aí eu alimento essa autoconfiança, percebe? Então, nem sempre o conflito está atrelado a uma intenção no mal. Às vezes, ele é reflexo das minhas fragilidades psíquicas, emocionais e, logicamente, consequentemente, moral. Existem várias outras questões psíquicas envolvidas nessa motivação pelo conflito. Então, se você se enquadra nesse perfil de quem gosta de conflito, eu sugiro que busque terapia com psicólogos, com psicanalistas, com pessoas capacitadas, né, para te ajudar a compreender o que te leva a esse padrão, para que você resolva isso em você. Porque enquanto você alimentar uma forma de viver que vai contra a lei de amor,
você vai patrocinar a sua própria dificuldade evolutiva, né? Poxa, mas por que Deus permite que eu venha numa família que insere esse tipo de mecanismo na minha dinâmica de vida? Justamente porque você precisa aprender a estar no conflito, a lidar com o conflito com maturidade moral. Então a gente só aprende a lidar com as situações precisando lidar com elas, né? Então não é pra gente bater a mão no peito dizendo, eu sou assim porque minha família é assim, porque minha vida é assim, porque na vida passada eu fui assim. Não, ok, mas nós viemos para evoluir. Então, o que você está fazendo para se curar, para resolver isso, para trabalhar isso, né? No Livro dos Espíritos tem a passagem que fala da lei de destruição, ok? E na lei de destruição, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: é lei da natureza a destruição? E aí os espíritos dizem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Eu estou trazendo agora esse conceito da lei de destruição para o tema que estamos falando sobre conflitos, né? Quer dizer, o conflito é um instrumento divino nas nossas vidas para a nossa melhoria, para a nossa transformação. O conflito de ideias, de conceitos, de justiça, é que faz a gente reformar as nossas ideias, a nossa conduta, desenvolvendo uma nova forma de lidar, de interpretar, de compreender. Percebe? Então, por isso que existe uma lei de destruição na lei divina, olha só. Nós precisamos da destruição para a renovação. E aí os espíritos dizem, o que vocês chamam de destruição nada mais é que uma renovação. É a desconstrução de algo para reconstruir algo novo. Isso não acontece só na matéria. Destruiu a matéria para transformar a matéria. Isso acontece com a gente. Eu sinto a dor no conflito, que é a desconstrução das minhas ideias, das minhas expectativas, como um chamado para eu reconstruir algo novo. Então, se você gosta de conflito, você tem que tomar cuidado que o conflito é um benefício para a nossa evolução? É, mas não significa que ele tenha que ser provocado porque ele gera dor, ele gera desarmonia, ele gera perdas, né? Ele precisa ser um resultado natural da incompatibilidade de ideias, do modo de ver, da nossa moral. Então fica tranquilo, não precisa criar conflito, eles vão vir naturalmente. Confia no fluxo divino, né? Vamos vivenciar os conflitos que nos são necessários. Agora, tem a forma de lidarmos com o conflito, isso é importante. O conflito tem uma importância no nosso desenvolvimento moral porque ele me chama para uma revisão de ideias, de crenças, pensamentos, conceitos e de conduta. Mas eu posso lidar com o conflito de uma maneira prejudicial aos envolvidos, agravando as dores, agravando os desconfortos e as situações, ou eu posso lidar com o conflito buscando resolutivas, favorecendo essa transformação que estamos sendo convidados a fazer. Então, se está havendo um conflito entre nós dois, ou nós duas, a partir de uma ideia ou de um comportamento, vamos utilizar disso com respeito, com responsabilidade, né? Vamos utilizar disso como recurso para a nossa revisão. Nós podemos dialogar, entende? O conflito não significa agressividade. Agressividade é quando você escolhe lidar com o conflito causando prejuízo no outro. Então, a gente não precisa, no conflito, ser agressivo fisicamente, ser agressivo verbalmente. O problema é que quem gosta do conflito aprendeu a utilizar desses mecanismos de agressividade para
se afirmar, para afirmar a relação, entende? Então, busque por terapêuticas para isso. Então, eu vou te dar uma dica para você trabalhar seu comportamento essa semana, ok? Quando você estiver lidando com um conflito e vier essa natureza da vontade de causar uma destruição agressiva naquele momento, quando vier a agressividade, a vontade de se posicionar vencendo aquela luta, né? Silencia. Nós vemos, né, em algumas literaturas espíritas, na própria história de Chico Xavier e em vários outros testemunhos, orientações da espiritualidade, né, falando, olha, quando você sentir e quiser falar algo que não couber, põe água na boca, né, bebe um copo de água, fica com a água na boca por 10 segundos. É o tempo daquele instinto do corpo ser redirecionado para outro caminho. Porque quando vem um impulso e eu não alimento o impulso naquela hora, eu estou comunicando a mim mesma e a memória do meu corpo que eu não quero agir assim. E a partir daí eu começo a buscar outra forma de lidar com a situação. Então tenta essa semana exercitar isso. Quando você estiver lidando com um conflito e vier essa natureza agressiva em você, silencia. Suporte a dor, porque vai haver um conflito interno. Olha que interessante, né? Desse conflito com o outro ou com uma situação, quando você disser não para a sua natureza, vai haver um conflito dentro de você. Entre a vontade, a sua natureza de agir de maneira agressiva, mas a sua decisão de eu não quero agir assim. Então silencia e suporte essa dor, esse desconforto, porque você vai sentir o desconforto. Mas é o exercício dessa repetição que vai fazer com que a sua memória compreenda que você não quer mais esse padrão. E aí, naturalmente, consciente ou não, você vai buscar outros mecanismos de lidar com aquilo, até porque o outro está aguardando um retorno seu. Então, bom, se eu não posso agir dessa forma que eu sei, como é que eu vou agir? Aí você vai buscar outros recursos, vai tentar de uma forma diferente, depois tenta de outra. E aí, com o tempo, você vai perceber como você é capaz de modificar essa sua relação com as pessoas, com a sua própria vida. Mais para frente, daqui a algumas semanas, a gente vai falar sobre os benefícios e os malefícios dos conflitos. E a gente vai ver como é perigoso ficarmos alimentando os conflitos com a agressividade, com o desejo da destruição. Mas aí a gente fala mais na frente. Até lá!